Fala galera, hoje aqui no Resumindo Filmes, iremos acompanhar um pessoal encontrando um dinossauro que foi libertado de uma geleira, que começa a aterrorizar os turistas de uma praia. O filme se chama Dino Shark, então caprichem no like e fiquem ligados que terão spoilers a seguir. Começamos com uma geleira no Alasca se partindo, e de dentro dela um filhote de dinossauro se liberta no mar. 3 anos depois, um homem estava navegando nas proximidades, quando um pedaço de gelo bate no barco. O sujeito se equipa para mergulhar e entra na água para ver o estrago. Enquanto olha o buraco no casco do navio, um vulto passa em suas costas. Preocupado, o velho olha para trás e vê a cauda da criatura. Ele sobe desesperado para a superfície, mas antes que chegasse ao barco, é pego pelo tubarão, que o despedaça. Algum tempo depois, em Porto Rico, no México, Tracy McGraw vai até o barco de Zoe, que ao ouvir o seu colega chegando, acaba derrubando um tablete de sementes de samambaia. O pega e sai rapidamente. O sujeito fala que deixou os gráficos atualizados em cima da bancada, e que não teriam problemas para manter o barco cheio, pois os negócios estavam indo bem. E já no dia seguinte, pela manhã, teria 8 passageiros para levar, e pede para ele não estragar tudo. Assim que o vendedor de samambaia sai, o novo capitão começa a arrumar o barco, até que Belo, um de seus amigos e vigia do porto, aparece e pede para ver os documentos do barco. O rapaz acha que é brincadeira, mas o guarda insiste falando que Calderon agora era o chefe da guarda do posto. Ele então entrega um certificado, mas o sujeito logo percebe ser falso. O capitão conta que não teria mais para onde ir, e pede que ele faça vista grossa, mas o mesmo afirma que não poderia fazer isso. O cara então vai até sua bolsa e oferece um colar como forma de suborno. O vigia aceita, mas pede para que fique fora de vista. O homem agradece e os dois começam a beber juntos. Não muito distante dali, alguns banhistas estavam surfando, quando um deles vai pegar uma onda. Então o Dino Shark salta das águas e abocanha um surfista. Em um bar, um grupo de amigos vê a reportagem sobre o desaparecimento de um senhor no Alasca. Luiz pergunta a Carol Brubaker se tinha nadado no Recife, mas a mesma fala que não, pois vira um tubarão-baleia rondando por lá. O homem pede para que ela tome cuidado, mas a mesma explica que aqueles animais sequer tinham dentes, mas agradece os cuidados. Tracy chega no local e todos vão cumprimentá-lo. Eles se sentam juntos para beber, e Luiz apresenta a Carol, explicando que ela veio para treinar o time de polo aquático local. Depois, seu amigo Steve Leggins pergunta qual era a história que o capitão tinha para contar dessa vez. O sujeito então conta que teve que lutar com piratas que vieram de lancha e invadiram seu jet ski, e para salvar as garotas acabou atirando em um dos caras, e todos se assustaram e fugiram, mas percebeu que ser um garoto solitário numa caravana não o deixaria rico, então voltou para casa para ganhar uns trocados. Seu amigo avisa que todos o conheciam, e sabiam que ele ia apenas roubar dinheiro dos turistas locais. De repente, Carol recebe uma ligação de Mike, avisando que teriam uma reunião urgente sobre o polo aquático. Ela se desculpa e se despede de todo mundo. Rita aproveita a deixa e avisa que vai à praia. Chegando no local da reunião, a mulher se encontra com Mike Kirchner. Ao encontrá-lo, o senhor agradece, já que a moça havia reorganizado todas as suas classes, e fala que a partida de polo aquático poderia ser feita ali no canal. Ela avisa que suas meninas estavam jogando em piscinas, e não vê necessidade. Fora que tinham os barcos. O velho diz que organizou todo o cronograma, e pediu que não fizessem travessias durante os treinos, além de ter um barco de patrulha para garantir a segurança da equipe. A moça fica relutante, mas o senhor conta que estava preocupado, pois o clube de iates estava 100% nisso, e odiaria vê-los jogando contra outra equipe. Carol então concorda e os dois vão almoçar juntos. Na praia, Rita tira as roupas e entra na água. Logo, vemos o tubarão nadando embaixo dela. A garota percebe o movimento da criatura, mas antes que conseguisse escapar, é puxada para o fundo e devorada. Durante o almoço, Mike fala que Carol era muito interessante, formada em biologia e campeã de nado aquático, e pergunta como alguém com tais aptidões tinha acabado por ali. A moça explica que eram razões sentimentais, já que seus pais haviam trabalhado por ali fazendo pesquisa, pois sua família era formada por cientistas. O sujeito então a chama para tomar uma bebida, o que a deixa desconfortável. Ele se corrige dizendo que era para discutir uma proposta de emprego que tinha, pois a queria trabalhando em seu resort. A mesma desconversa e fala que já estava ficando tarde e iria pensar sobre o assunto e vai embora. No carro, Carol tenta entrar em contato com Rita, mas a garota não atende. Ela então deixa uma mensagem pedindo que sua amiga a avisasse quando fosse ir à praia. Mais tarde, a mulher treina sua equipe para o jogo, e durante o treino acaba brigando com uma aluna que comete uma falta, o que a irrita. Vendo que o clima não estava bom, a professora encerra o treinamento. Saindo de lá, Carol vai ao porto procurando por sua amiga e acaba encontrando Tracy. Os dois se cumprimentam e o rapaz pergunta o que ela estava fazendo ali. Ela explica que Rita havia sumido. Tracy fala que ela deve estar bem, mas que iria buscar alguns suprimentos e se caso a encontrasse, avisaria que ela estava procurando. Carol agradece e fala que iria dirigir até a praia para ver se achava alguma coisa. Já no mar, o capitão começa a procurar pelo barco, enquanto escuta a guarda costeira no rádio. Os dois salva-vidas que haviam sido enviados chegam ao Recife, onde o pedido de socorro tinha sido enviado. Os
salva-vidas não encontram nada. Um deles olha para o mar e vê algo grande se aproximando. Porém, a criatura afunda no mar. Os guardas começam a olhar em volta. O tubarão bate contra o barco, derrubando um deles na água e o despedaçando. O rapaz vê tudo e começa a pedir por ajuda. Não muito distante dali, o corpo de Rita é jogado na praia pela maré e encontrado pelos turistas. Mais tarde, Tracy vai até o bar e conta a Louise o que aconteceu, mas o mesmo não acredita e fala que provavelmente era um tubarão-tigre. Porém, o sujeito diz que navega há muito tempo e sabe que um tubarão não tem chifres. Carol chega no local e pergunta por que o estabelecimento estava fechado. Louise explica o que havia acontecido. A mulher fala que estava preocupada, pois ainda não havia encontrado Rita. Nesse momento, o noticiário informa sobre um ataque de tubarão a 2 salva-vidas e uma mulher chamada Rita Valdez. Ao ouvir o nome da amiga, Tracy se enfurece e diz que sabe que aquilo não era um tubarão e iria caçar aquela coisa para vingar sua companheira. E Carol pede para ir junto com ele. Os dois se sentam em um barranco na praia. Contam como haviam virado amigos de Rita, que ela os ajudou em momentos difíceis, dando uma festa para que Carol conhecesse mais pessoas e não ficasse isolada, e alimentando Tracy em sua infância, quando era pobre. O homem fala que enquanto não conseguissem provar a existência do monstro, ninguém acreditaria neles, e pede ajuda da garota para isso, que prontamente concorda. Em uma casa de veraneio, Steve e Lois chegam para se divertir. O homem vai buscar bebida enquanto a moça passa protetor solar. Ele se senta junto a ela, mas quando vai beijá-la, a mesma desvia, e pede para ver os barcos que estavam ancorados perto da casa. Lá, o sujeito faz uma brincadeira jogando Lois na água, mas a mesma fica com medo, pois diz que tem algo na água e pede para ele puxá-la de volta. Nesse instante, ela é levada para o fundo, mas consegue subir e agarrar a mão de Steve. Porém, a criatura é mais forte e puxa os dois para a água. Enquanto isso, no mar, Tracy e Carol procuram pelas águas por alguma pista, quando avistam algo boiando. O homem explica que aquilo era um dispositivo acoplado a todos os barcos, que emite um sinal de SOS caso o barco afunde, mandando uma localização por GPS. A moça pergunta se teria como descobrir de qual barco era, e ele diz que talvez sim. O rapaz liga para um homem, que informa que aquele aparelho era do barco que havia afundado no Alasca, mas que não sabia como aquilo havia ido parar tão longe. À noite, naquele mesmo dia, Carol faz algumas pesquisas e acaba encontrando uma página que falava sobre um dinossauro aquático semelhante a um tubarão. Ao ver a imagem representativa, ela fica assustada por ver que a criatura possuía chifres, assim como Tracy havia descrito. No barco, o rapaz confirma ser o monstro que viu, mas a mulher argumenta que essa espécie havia sido extinta há 150 milhões de anos, mas o cara afirma ter certeza de ter visto aquele dinossauro. Eles então supõem que se a criatura tivesse sofrido mutações e se adaptado a águas mais quentes, poderia ter derrubado o barco do Alasca e comido o rastreador, e por não conseguir digeri-lo, ter regurgitado ele na água. Tracy questiona como matariam aquela coisa, mas a moça fala que teriam de avisar as autoridades. Usando o DNA presente no rastreador e com a ajuda do Dr. Frank Reeves, o escritor do artigo, poderiam provar a existência do monstro. Ela então pede para que o sujeito não faça nenhuma besteira e sai para tentar contato com o doutor. A mulher vai até o reservatório marinho. Ela se aproxima e fala para o senhor sobre uma palestra que ele havia dado em sua escola e pede para conversar. A moça então explica toda a situação. O velho diz que era apenas mais um caso sem provas e que esse monstro já havia sido avistado em outras partes do mundo, como Japão e Nova Zelândia, mas que não podiam assumir a existência sem provas. A mulher então entrega a ele o rastreador e pede que analise o DNA no aparelho, e Reeves promete fazê-lo. Mais tarde, no mesmo dia, durante uma festa, ele pergunta a seu amigo Simon Oates, um pesquisador sobre criobiologia, se era possível um animal pré-histórico sobreviver congelado, e o mesmo fala que seria improvável, mas possível. Algum tempo depois, o senhor começa a fazer experimentos com os resíduos do rastreador, e através de uma simulação digital de como se parecia a criatura, vê a imagem de um pilossauro se formar, e com mais alguns estudos percebe que, exceto o olho, todo o resto do corpo era blindado pelas escamas. Carol volta ao cais para dar a notícia a Tracy, porém não encontra seu barco. Então nós vemos o rapaz que está no meio do canal jogando iscas na água para atrair a criatura, e de fato ele consegue. Assim que vê o tubarão se aproximando, ele pega um rifle e começa a atirar. Porém, o monstro desvia de todos os disparos e acerta o barco, fazendo cair para trás. Ele saca um celular e tira uma foto da água. Em seguida, acelera todo o vapor com o barco para fugir, mas é interceptado por Calderon, que pergunta o porquê do homem estar 10 vezes acima da velocidade permitida, e sobre ele ter licença da arma de fogo. Tracy então fala que estava caçando uma espécie de tubarão pré-histórico, mas o guarda não acredita, e fala que Z foi pego na fronteira com 18 tabletes de samambaia, e por isso teria de aprender o barco. Enquanto isso, no bar de Luiz, Carol fala que estava preocupada, pois Tracy tinha sumido, e não atendia suas ligações, e ela tinha certeza que o mesmo estava caçando o pilossauro. A mulher então recebe uma ligação dele e os dois vão buscá-lo. Indo até a casa de Steve, o grupo entra no local e começa a chamar pelo amigo, e vê que o sujeito tinha levado uma mulher para lá. Carol vai procurar no cais e vê um chapéu boiando na água, mas quando ia pegar, a criatura
criatura salta da água e engole o chapéu, quase levando seu braço junto. O grupo então percebe que o monstro estava indo para o Parque Nacional e armam um plano para capturá-lo em uma barreira de docas desativadas. A mulher fala que aquilo era uma raridade biológica e deveriam sedá-lo e capturá-lo vivo para pesquisas. Mas os dois falam que poderiam pesquisar seu corpo. Louise vai em busca de explosivos com seus amigos do exército, enquanto Tracy e Carol vão até as docas. A moça liga para Calderon e avisa que haviam mais 2 vítimas do tubarão e que estavam rastreando o animal até as docas e precisavam de reforços. O guarda confirma e fala que irá enviar. Já nas docas, os dois pedem a um amigo chamado Pedro que baixe um flutuador. O sujeito o faz. Eles sobem no lugar e Tracy mergulha na água para arrumar a rede e prender a criatura que estava se aproximando. Porém ela sobe, pois estava sem fôlego. Carol se joga na água e amarra o último rebite. Assim que sobe novamente, Calderon aparece junto a alguns colegas e rende Tracy, falando que desde que ele apareceu, pessoas começaram a morrer, e um tablete de samambaia foi encontrado em seu barco. Nesse momento, o monstro pula sobre o flutuador, caindo do outro lado. Os guardas com medo começam a atirar na água, mas nada parece fazer efeito. O dinossauro derruba um dos homens da água e o devora, fugindo em direção ao mar aberto em seguida. Tracy então fala que era aquilo que estavam caçando, e que a criatura havia matado as pessoas, e pede um barco para segui-lo. Mas o policial fala que tinha um helicóptero com uma metralhadora acoplada, algo extremamente conveniente, hein? E pede para que deixe tudo com as autoridades. Só que assim que o helicóptero se aproxima, o monstro salta da água e o puxa para baixo, o que o faz explodir. Tracy então caçou a deles e pega o barco e segue o dinossauro. No caminho, eles ligam para Louise, que estava presa em uma blitz, e avisam que estavam indo a outro lugar interceptar o dinossauro. O homem, percebendo que estava com armas, decide dar meia volta, e um tempo depois chega primeiro no local e avista o pilossauro. O homem vai até a caminhonete e pega um RPG. Como ele só deu meia volta na blitz sem a polícia desconfiar de nada, é um mistério. Mas antes que conseguisse atirar, o monstro afunda e desaparece. Tracy e Carol chegam de barco, e o homem avisa que tinha visto a criatura. Os três então começam a segui-la até o hotel. Carol se preocupa, pois suas alunas jogariam uma partida em alguns instantes. Enquanto isso, no vestiário das garotas, Mike chega e fala que sua treinadora não havia aparecido. Mas as garotas não desistem e assim começam os jogos. E o grupo chega logo em seguida, tentando avisar sobre o tubarão, mas o monstro morde uma das garotas na perna. Todos começam a entrar em pânico e sair do canal, mas uma das garotas não consegue sair e sua colega tenta ajudar. Mas o dinossauro acaba devorando a garota. Em choque, sua amiga fica parada na água e Carol pula para ajudá-la. Ao ver as duas em apuros, Luiz faz o mesmo. As garotas sobem, mas antes que o homem conseguisse, o monstro o morde e o puxa para o fundo. Carol fica catatônica, mas o transe é quebrado por Tracy, que começa a gritar pedindo ajuda para matar o monstro. Eles ligam para Reeves, que informa que o único jeito de matar o pilossauro seria mirar no olho. O monstro vai em direção da praia e destrói um barco pulando nele, o que deixa os turistas desesperados. As pessoas que estavam na água começam a ir para a terra, porém o grupo de turistas que estavam fazendo um tour e outros 2 homens fazendo parapente não percebem a presença da criatura. O tubarão se aproxima e devora o piloto do jet ski. O homem que estava no paraquedas começa a cair lentamente, e a criatura pula e o devora. Em seguida, o monstro vai até o barco de turistas e bate contra ele, o tombando na água. Assim que as pessoas caem, o dinossauro começa a comê-las, uma a uma, restando apenas uma criança. Ao ver isso, Tracy pede a Carol para acelerar, mas a mesma avisa que estava na velocidade máxima. Ele então pede para se aproximar do jet ski. O homem pula na água e sobe no veículo, e começa a dar voltas para chamar a atenção do tubarão. Ele acelera de frente com o monstro, e assim que ele salta, Tracy pula e joga uma granada que o fere. Em seguida, ele chega ao garoto, mas o monstro, mesmo sangrando, sobe e começa a se aproximar. Mas Carol pega um arpão e atira em seu olho, finalmente finalizando o monstro. Mas de nada adianta, pois no Alasca, outra geleira se parte, revelando mais plesiosauros sendo libertos nas águas. Fala galera, vocês acham que existe uma chance de criaturas gigantescas iguais a essa habitarem os oceanos do planeta? Me contem nos comentários. E se você estivesse em uma viagem de trem e fosse surpreendido por uma cobra de 2 cabeças, o que você faria? Quer saber como esse pessoal irá sobreviver ao ataque dessa cobra gigantesca? Então clique aqui nesse vídeo, ou aproveite para ver outras sugestões aqui do Resumindo Filmes. Muito obrigado por assistir e até o próximo.